Segunda, 25 de novembro. As palavras da vida eterna. Ouça João 6, versos 61 a 68. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Pergunta 2. Quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, o que Pedro respondeu? O que essa resposta significa? As palavras de Pedro sobre a vida eterna tratam de um tema que permeia o Evangelho de João. A ideia de vida eterna é mencionada várias vezes no contexto da alimentação dos 5.000. Jesus diz que é o pão da vida, o que significa que sua vida, morte e ressurreição é a fonte da salvação eterna. A expressão vida eterna, ou palavras semelhantes, ocorrem pelo menos 17 vezes em João. Essa expressão não se refere simplesmente à existência futura do Espírito, a tornar-se parte de uma entidade eterna ou algum conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como a vida que não terá fim, que receberemos na volta do Senhor. Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida do Éden. Ouça João 3, 15 e 16. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, 24. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6, 40 e 47. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Pergunta 3. Como podemos receber a vida eterna? Somente pela fé, cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher, de maneira consciente, nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o discípulo respondeu: Senhor, para quem iremos?
o Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia, da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. Ela vem de Jesus, que, possuindo a vida eterna em si mesmo, a oferece gratuitamente a todos aqueles que, respondendo ao Espírito Santo, a aceitam. Como a promessa da vida eterna deve impactar nossa maneira de ver nossa vida?